Paz e bênção para você e sua família. Oro a Deus nesta quinta-feira da Lexio Divina para que nós possamos alcançar uma grande libertação. Eu sinto no meu coração de rezar pela sua libertação. Deus liberte você, sua família. Deus liberte a sua casa, toda a árvore genealógica, toda a sua linha, descendência futura de todos os males. Oro pela libertação do seu coração, das suas emoções, da tua vida financeira, espiritual, da sua vida material, da sua vida familiar. Que neste momento o amor de Deus seja derramado poderosamente sobre a sua vida, sobre as suas realidades e nos liberte. Eu peço uma ação libertadora de Deus na sua vida. Vamos rezar hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebu. Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobreviver outro mais forte do que ele, e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É muito importante que nós, neste momento, diante desta palavra, possamos declarar Jesus o libertador da nossa vida. E é Ele mesmo quem nos liberta. Se o Filho do Homem vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Vamos proclamar isso agora, neste momento, diante desta palavra. Proclama comigo assim, ó: se o Filho de Deus, Jesus Cristo, me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Paulo escreve assim: foi para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. E por isso hoje eu iniciei a Lexio Divina pedindo a Deus uma grande libertação na nossa vida. Jesus expelia o demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar. Então, é o demônio o autor e princípio de todo o pecado. É sim. E quando Jesus expele o demônio, vence, quando ele expulsa o mal, naquele momento, aquele impedimento, aquela cadeia, aquela prisão acaba e o homem se põe a falar. Então, nesse momento, eu peço ao Senhor que tire da nossa vida todo o mal, que Ele expulse todo o mal da nossa vida que está impedindo a gente de falar, que está impedindo a gente de amar, que está impedindo a gente de ser feliz, que está impedindo a gente de prosperar, que está impedindo a gente até mesmo de viver a harmonia, a paz. E este mal, muitas vezes, é exatamente aquela situação que você está passando e que está causando ódio, mágoa, ressentimento, tristeza. E é essa tristeza, é este ódio, é esta mágoa que tem que sair, porque ela está impedindo você de viver bem. É esta vingança que está impedindo você de viver harmonia. É esta prostração espiritual, esta preguiça espiritual, esta cegueira espiritual que está causando em você tantos transtornos. Eu estava contando esses dias que eu sou natural de São Bernardo do Campo, né, do ABC Paulista. Então, quando eu nasci, nós moramos ali na região do ABC, em alguns lugares, Ribeirão Pires, Santo André, São Bernardo, alguns lugares ali.
E teve uma época que nós moramos ali no bairro Príncipe de Gales, perto da igreja Santa Luzia e São Carlos Borromeu. Você acredita que a gente morava a poucos metros da igreja? A poucos metros. E na época a gente não frequentava a igreja. Minha mãe, meu pai, meus irmãos contam que não íamos à igreja. Nós não íamos à missa, não íamos nos confessar, não vivíamos a vida cristã, a vida de fé. A poucos metros da igreja. Como se a igreja não existisse. Como se nós nem a percebêssemos. Como se nós não víssemos. E isso mostra que, de fato, existia uma cegueira espiritual, uma dureza, uma frieza espiritual, que não permitia a gente viver aquilo que nós mesmos recebemos, porque eu fui batizado pequeno, né, meus irmãos, então minha família é católica, de berço, porém não vivia a fé. Então veja, a partir do momento que a mamãe foi libertada, e foi uma libertação muito forte, que aconteceu em 87, lá em Marília, eu conto para muitas pessoas, ela recebeu uma grande libertação, este mal foi tirado da nossa vida. E o que aconteceu? Fluiu a conversão. Olha que maravilha. Então, eu peço que você hoje preste atenção a essa ação libertadora de Jesus. E veja, se nós não temos que orar, batalha espiritual, pedindo que Jesus nos batize, nos transforme e nos liberte. Agora, você vê que toda essa ação de Jesus gera aqui um bafafá, gera aqui inveja, gera aqui incomoda os fariseus, gera aqui um tipo de frenesi, igual hoje em dia. A gente acha que isso é coisa própria da internet, é nada, isso é do próprio mal mesmo. Então, acontece lá alguma coisa, o inimigo já se levanta para criar polêmica ao redor daquilo. Você vê que eles querem polemizar a ação de Jesus? Não parece que estão nas redes sociais fazendo igual está acontecendo hoje em dia, né? Então, vai lá, ele expulsa demônio por Beelzebul, como se estivesse fazendo um comentário, que na época não tinha, né? Mas olha aqui, expulsa demônio por Beelzebul, sei que lá, isso aqui, eu peço a ele um sinal, vamos ver se ele é Messias mesmo. Mas Jesus não cai na provocação, não, pelo contrário, ele fala a verdade. Ele fala, se Satanás está dividido, então o reino dele não vai subsistir. É claro, porque reino dividido não fica. Satanás está expulsando Satanás, eu expulso pelo dedo de Deus. Mas ele não fala isso para querer se firmar, ele fala isso para querer anunciar. E a verdade deve ser dita. Jesus não está só refutando o que falaram dele, até porque ele não está preocupado com o que os outros pensam dele. Ele é o Filho de Deus, mas ele quer que as pessoas saibam a verdade, porque a verdade nos liberta. Nós não podemos ficar na ilusão, não podemos ficar nos sofismas, nas fábulas do diabo, não podemos ficar, né, nas mentiras, nas ilusões, nos enganos do demônio. Não podemos, chega, nós precisamos ouvir a verdade. E louvado seja Deus por todos os padres, leigos, homens, mulheres, jovens, crianças que Deus levanta para pregar a palavra, para falar a verdade. Bendito seja Deus por todos aqueles que Deus levanta para pregar a verdade, porque o povo precisa ouvir a verdade. Nós não podemos ficar presos a mentiras, a fábulas, a enganações. Nós temos que ouvir o evangelho genuíno, verdadeiro, que de fato liberta a nossa vida. Então, nesta hora, eu clamo ao Senhor que nos liberte de tudo aquilo que está nos impedindo de viver a palavra de Deus. Tudo aquilo que está impedindo a gente de ver a verdade, tudo aquilo que está impedindo a gente de conhecer Jesus. Assim como existia um espírito que era mudo. Quando foi embora, o homem se pôs a falar. Então, se tem um mal no teu casamento, o mal do ciúme, da inveja, da pornografia, da traição, da infidelidade, em nome de Jesus, que Jesus te dê a graça de viver livre disso e te mantenha livre, fora deste cativeiro, para que você seja feliz, para que você viva um casamento saudável, santo, porque a pornografia é do mal, é do demônio, porque a infidelidade é do demônio, porque o adultério é obra do mal, não é obra de Deus, é obra da mentira, da sedução do maligno, é do ladrão, daquele que vem para matar, roubar e destruir. Então, hoje eu oro a Deus, ora comigo, liberta-me, Senhor. Liberta-nos, liberta a minha família, liberta meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe. Vai rezando, liberta meu tio, minha tia, minha avó, meu avô. Liberta a minha mente das angústias do passado, das culpas. Liberta a minha mente das mentiras do diabo. Liberta a minha mente das seduções, daquelas coisas amargas que eu carrego aqui. Muita amargura, falta de perdão, liberta. Isso está impedindo de eu falar, de eu viver, de eu amar. Então tudo aquilo que está impedindo, Senhor,
a felicidade da minha família, a paz na minha casa, a conversão, está impedindo a conversão. Liberta-me, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós queremos hoje, como ato concreto, depois de contemplar toda esta palavra, toda essa ação poderosa de Jesus, nós queremos viver a liberdade. E para isso nós precisamos conhecer a verdade. Então, eu quero convidar você nesta quinta-feira, durante a adoração que você for, a missa, o terço que você for rezar, como nessa Lexio Divina, rezar pela libertação da sua casa, tá bom? E todos os meses desse dia, peça a libertação da sua família, né, dos seus antepassados, a libertação da sua descendência, dos seus filhos e filhas, daqueles que você ama e, sobretudo, a libertação do seu coração. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, na tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloca aqui nos comentários do vídeo do que você quer que Jesus liberte. Você ou alguém ou a família do que. Não precisa falar que pessoa que é. Liberta no Senhor da pornografia, da corrupção, da mentira, do engano. Do que você pensa que nós devemos ser libertos, né? O que você pensa? Tem uma coisa específica aqui, ó, é a mudez. Aquele cara está mudo, então o espírito mudo vai embora. Aí depois a falar. O que está impedindo você de viver a liberdade no espírito? Então coloca aqui, ou você, ou a sua família, ou quem você conhece, né? Tenho certeza, a hipocrisia, a mentira, né? Tudo isso, tá bom? Olha só, deixa eu lembrar você do Homens de Fé Desafio 10, será 3 de maio em Marília. O que você está esperando fazer sua inscrição? São vagas limitadas. Bom, eu ainda não conversei com o pessoal da missão, porque eu estou viajando em missão, estou aqui em Cuiabá, no Cerro de Jericó, não sei como é que estão as inscrições, mas eu só quero dizer para você que ainda há vagas, porque eu tenho certeza que Deus está chamando você. Homens de qualquer lugar do Brasil, claro que de modo especial Marília e região, muita gente de Marília já me falaram que já estão se inscrevendo. É o Desafio 10, 10 horas na presença de Deus. Vai ter comunhão, fraternidade, almoço, muita resenha, muito testemunho, partilha, Santa Missa, adoração, pregação da palavra, momentos fortes de oração e vai ter uma surpresa maravilhosa para vocês. Vocês vão se surpreender, tá bom? Tenho certeza que esse investimento que você tem que ter é um investimento, não é simplesmente vou pagar, não é pagar, é investir. Vai realmente valer a pena, tá bom? Você vai falar, saiu barato, perto do que você vai receber de graças, de bênçãos e de coisas também, de presentes neste dia, tá bom? Venha, então faz sua inscrição. Dia 3 de maio, em Marília, lá no ITRA, vai ser lá. Quero agradecer ao Padre Júlio, todo o pessoal lá do Instituto Teológico Rainha dos Apóstolos, lá em Marília, tá bom? Dia 3 de maio, você é o nosso convidado. Então, Deus abençoe vocês. Tchau.